Vamos dar ação de graças ao nosso Pai por esse dia, amém? Pai amado, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como família, como igreja, para cultuarmos a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos alcançou. Obrigado, Pai, pela roupa que estamos vestindo. Obrigado pelo alimento de hoje que veio até nós, que o Senhor trouxe até nós. Obrigado por onde moramos. Obrigado pelo transporte que o Senhor nos trouxe até aqui. Para aqueles que vieram a pé, obrigado pelas pernas saudáveis. Para aqueles que vieram de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus, obrigado, Pai. Porque o Senhor cuidou de nós e o Senhor cuida de nós. Como é bom reconhecermos que temos um Pai que cuida de nós. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Aleluia. Nós temos vivido grandes coisas aqui neste lugar. Eu e minha esposa chegamos a um pouco mais de um mês, mas eu vou dizer, não é a sensação que eu tenho. Eu não tenho a sensação que é um pouco mais que um mês. Meu Deus. E já passaram tantos homens e mulheres de Deus ministrando aqui nesse púlpito. Eu sei que vocês já estavam sendo abençoados, mas como é bom quando nós recebemos unções bem específicas, distintas, vindo de outros lugares, mas sendo da mesma família, Verbo da Vida. Porque nós não somos uma igreja local apenas, somos uma grande família espalhada pelo mundo. E nós fomos tocados pela unção que está sobre a vida do pastor Humberto Albuquerque, pastor Carlos Júnior, pastor Eusébio Costa, irmã Dalca, irmã Vânia. A irmã Dalca vai ministrar ainda aqui, né? Então, irmã Dalca, vamos passar. Amém. Rodrigo Albuquerque vai estar aqui também. Como é bom. Pastor Douglas ministrou para os homens. Meu Deus. Como é bom reconhecermos que o Espírito Santo está em movimento em nosso meio. E nós carregamos uma mensagem, uma visão. Essa visão é a palavra de Deus. E Deus vai destacando as estratégias, vai destacando os passos que devemos dar. E nós ouvimos aqui palavras que não é necessário peso para servirmos ao Senhor. Amém? Nós ouvimos aqui que mais importante do que termos é sermos. Mais importante do que fazermos algo para Deus é estarmos com Ele. E à medida que estamos com Ele, fazemos com Ele. E palavras chegaram até nós. Hoje pela manhã tivemos uma palavra poderosa, trazida pelo pastor Gleidson. Inspirados por Deus. Diga comigo, inspirados por Deus. Se você não estava aqui hoje pela manhã, é bom você entrar no canal que temos no YouTube, procura a mídia, eles vão lhe orientar e você possa ouvir essa palavra. Eu também aconselhei pessoas que não puderam estar aqui domingo pela manhã, quando o pastor Humberto ministrou, no domingo passado, que ele falou sobre ficar com Ele. Como é bom, como foi bom aquela palavra. Você busque também. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus está implantando, está implementando uma visão em nossos corações. Uma visão para essa igreja local. E hoje a palavra que nós vamos trazer, e para lhe ajudar eu vou ligar o cronômetro. Eu tinha me esquecido. É uma palavra que está muito ligada para a visão que Deus colocou no meu coração para este lugar. E é interessante que quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava lá. Quando eu cheguei aqui com Deus, eu encontrei pessoas com Deus, que já tinham essa mensagem no coração, mas vamos estar destacando para que possamos falar a mesma coisa. É importante entendermos que como igreja local somos uma família. E com o passar do tempo, vamos estar falando as mesmas coisas. Vamos estar vivendo a cultura do reino. Vamos estar vivendo a cultura de honra. É muito importante quando as pessoas entrem por aquelas portas, elas quando passarem a nos observar, elas digam, aquelas pessoas, elas honram uns aos outros. Elas me honraram, mas também honram uns aos outros. É importante que venhamos a entender que uma cultura está sendo disseminada aqui, para vivermos isso. E eu tenho certeza que como eu, você não é uma pessoa perfeita. Mas eu tenho certeza que como eu, você está sendo aperfeiçoado na palavra. E hoje a mensagem que Deus trouxe no meu coração é compaixão. Você pode dizer compaixão? É importante entendermos que como crentes, como cristãos, temos uma mensagem para trazer aqui na terra, para alcançar as pessoas. Temos boas novas. E a mensagem que Jesus Cristo deixou explícita para nós é uma mensagem de amor, uma mensagem de compaixão. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado, olhe bem para ela, sorria, veja o que você colheu depois de sorrir para ela. E diga assim, eu lhe amo em Cristo Jesus. A compaixão é o amor de Deus em movimento. A compaixão é uma expressão do caráter de Deus, que nós
conhecemos na sua plenitude, quando Jesus Cristo, sendo Deus, Ele se fez homem para andar entre nós. E por causa disso, nós podemos perceber o maior exemplo de compaixão. E para entendermos um pouco sobre compaixão, vamos ir para a Bíblia, que ela tem alguns ensinamentos para nós poderosos. Porque é importante que venhamos a fundamentar a nossa fé no que está escrito, amém? Então abra por favor em Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Êxodo 1, 22. Aleluia. Diz assim, Êxodo 1, 22. Então, e vamos seguir pelo capítulo 2 também, alguns versículos. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no rio Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. 2:1. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco. Diga comigo, cesto. Calafetou-o com betume e piche. E pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Pai amado, te agradeço por essa palavra que o Senhor traz até nós. Te pedimos inspiração para transmitir a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração. Te pedimos graça para fazer isso com a tua excelência, em nome de Jesus. Amém. Neste texto, tem um contexto aqui. O faraó anterior a este, ele tinha conhecido José, ele tinha trazido a família de José para morar no Egito, e o povo hebreu começou a se multiplicar, e se tornou mais numeroso, até do que mais forte e poderoso do que os próprios egípcios. E com isso o faraó ficou com receio, com medo, e aí escravizou o povo hebreu. E nessa escravidão, o tempo foi passando. E aqui tem um contexto de alguém que da casa de Levi, ou seja, descendente de José, ele se casou e teve um filho chamado Moisés. Você já ouviu falar desse nome? Moisés. E aqui a Bíblia relata que por causa de um decreto, por causa de uma lei estabelecida por faraó, os pais de Moisés colocaram ele no cesto. E essa palavra cesto aqui no hebraico é a mesma palavra que é utilizada para descrever a arca de Noé. Essa palavra cesto é a mesma palavra do hebraico, ou seja, aponta para uma salvação. Aponta para um local que seria colocado nas águas, e como a arca que também foi banhada nas águas, e como você que hoje é a arca de Deus e desceu as águas, aponta para algo no futuro para nós. Mas naquele momento, Moisés representava a salvação de todo aquele povo, um libertador. Deus já sabia disso, mas os pais não. E os pais, olhando para aquela criança com cuidado, sabiam que não adiantava guardar em casa. Você já guardou uma criança de 3 meses em casa, quando você foi pai. E ela tem momentos que chora, não é assim? Imagina, eles tinham que se esconder com aquela criança. Mas chegou um momento que eles tiveram uma estratégia, que eu creio que foram inspirados por Deus. Se você estava aqui hoje de manhã, você vai entender mais. Mas depois que você assistir a pregação, você vai entender também. E eu creio que eles foram inspirados por Deus. Até pelo recipiente, né? Pelo cesto que eles fizeram, eu creio que eles foram inspirados por Deus. Porque eles fizeram a semelhança da arca. E colocaram a criança lá dentro. A criança foi colocada no rio, se por algum motivo aquelas águas se agitassem, a criança estava protegida. E a criança foi encontrada pela filha de Faraó.
E a filha de Faraó, ela quando observou aquela criança, viu que era um menino e viu que era do povo hebreu. E a lei dizia, o decreto de Faraó dizia que eles tinham o direito de jogar a criança no rio, para que aquele povo não continuasse acrescendo. Havia um decreto. Se ela fizesse isso, ela não estaria contra a lei. Diga comigo, contra a lei. Mas a Bíblia diz que ela teve compaixão. Existe um princípio de interpretação das Escrituras, que é a lei da primeira menção, que quando você quer entender um assunto, você pode procurar aquela palavra, a primeira vez que ela se apresenta na Bíblia, e aquilo vai lhe dar um contexto sobre o que aquele assunto está falando. E é interessante que essa palavra no hebraico, para compaixão, tem um significado bem interessante para nós. É a palavra shamal. Quer dizer ter piedade, ter compaixão, mas também quer dizer poupar. Diga comigo, poupar alguém. Para você entender um pouco aquela época ou do que estamos falando, vá, por favor, para 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel 21. Versículo 1. 2 Samuel 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. 3 anos consecutivos de fome. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então, os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul. O eleito do Senhor, disse o rei, eu os darei. Versículo 7. Porém, o rei poupou a Mefibosete. Versículo 7. Porém, o rei poupou a Mefibosete. Essa palavra é a palavra compaixão. Eu gostaria que alguém pudesse conseguir uma água natural, pode ser? Se não tem, se não tiver, vai nessa aqui. Aleluia. Eu não sei se você entende o contexto, mas quando Josué ainda era vivo, um povo chegou até Josué. Josué foi aquele que, depois que Moisés morreu, partiu para estar com o Senhor. Josué continuou liderando o povo que saiu do Egito. E esses gibeonitas, eles fizeram aliança com Josué. De fato, eles até se vestiram de viajantes de longa distância, para não parecerem que eram vizinhos do povo hebreu. E chegaram até Josué e pediram para fazer aliança. Depois que fizeram aliança, e aquela aliança era feita aliança de sangue, ou seja, animais eram sacrificados, sangue era derramado. E aquela aliança dizia o seguinte, que aquilo que acontecesse com aquele povo, quem ficava responsável era Josué, os hebreus, os israelitas. Aquilo que acontecesse com Josué, aquele povo também estava obrigado a pegar junto, a batalhar com eles. Era uma época de grandes batalhas, era uma época barbária. E havia as alianças que eram feitas entre os povos. E esse povo fez aliança com Josué. Mas mais para frente, Saul sabendo disso, porque esse povo se tornou trabalhadores dentro do meio de Israel, dos israelitas. Passaram a ser cortadores de lenhas e continuaram fazendo outros trabalhos. Por causa disso, eles viveram
porque essa era aquela época. E Saul, sabendo disso, ele matou deste povo por causa de receio que esse povo poderia assolar os israelitas. Saul, ele quebrou uma aliança que foi feita. E Deus, ele sempre considerou as alianças. Alguém aqui é casado? Uau! Deus sempre considerou as alianças. Inclusive, Jesus Cristo, ele fez a última aliança, que foi uma aliança no sangue dele. E por causa dessa aliança, nós fomos resgatados da maldição da lei para a maravilhosa graça. Ah, amados, se nós entendermos o que é bom, como é bom estar vivendo na época da graça. Porque na época da lei, as pessoas eram julgadas rapidamente. E porque não havia ainda essa dispensação da graça, aquele povo começou a sofrer 3 anos de fome. E Deus falou para Davi, a culpa. Diga comigo, culpa. Havia culpa naquele povo. No povo israelita. E por isso eles estavam vivendo 3 anos de fome. E aí, por causa disso, Davi foi até os gibeonitas e perguntou o que eles queriam que ele fizesse. E nós sabemos que naquela época, sangue derramado era pago com sangue derramado. Graças a Deus não vivemos mais isso hoje. Então eles pediram 7 filhos da descendência de Saul. E Davi entregou. Mas teve um filho que Davi não entregou, que Davi poupou. Entregou outros 7. Mas este ele poupou, que é Mefibosete. Que esse era filho de Jonathan. E Jonathan e Davi fizeram uma aliança. Uau, diga comigo, aliança. Amada, a história das alianças nos alcançou, e com isso a aliança em Cristo. Mas o fato é que Davi expressou compaixão e poupou mais uma vez alguém que poderia morrer, que estaria dentro da lei, ele morrer. Mais uma vez havia um destino para acontecer com Mefibosete, e Davi mudou o destino por causa de compaixão. Davi poupou alguém. Diga comigo, poupar alguém. Agora vamos entrar na nova aliança. Abra, por favor, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 7. Estamos implantando, esclarecendo uma visão, amém? E essa visão se chama compaixão. Mateus capítulo 5. Versículo 7. Muito obrigado pela água. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Abra, por favor, em Mateus capítulo 9, só passar umas folhinhas. Diga comigo, misericórdia. Mateus 9, versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Eu gostaria de nos determos no início, no versículo 27, onde os dois cegos clamavam: tem compaixão de nós. Diga comigo, tem compaixão. Essa palavra compaixão aqui utilizada pelo escritor Mateus é a palavra no grego eleo, que quer dizer ter misericórdia de, ajudar alguém aflito, ou que busca auxílio, ajudar o aflito, levar ajuda ao miserável, experimentar misericórdia. Um dos sinônimos é compaixão que se manifesta em ato, não tanto em palavras. Diga comigo, compaixão. Jesus Cristo, ele dá
um ensinamento conhecido como o Sermão da Montanha, e ele diz que sede misericordiosos, porque aquele que andar em misericórdia receberá misericórdia. E essa palavra misericórdia é a palavra eléu, que é a palavra compaixão. E quando os cegos mais para frente vão clamar a Jesus, eram pessoas que ouviram falar da fama de Jesus. Eles, quando chegaram perto de Jesus, eles já chegaram clamando: Jesus, tende compaixão, tende compaixão. Nós entendemos pelo contexto que aqueles cegos acreditavam que poderiam ser curados por Jesus. Jesus, para nos ensinar, ele pergunta: vocês crerem? Mas a atitude dessas pessoas já demonstrava que eles criam. E Jesus, por agir em compaixão, ele traz um auxílio para aqueles cegos. Qual é o auxílio que ele traz? Diga comigo: cura. Aleluia. Quando aqueles homens estão clamando para ter compaixão, aqueles homens reconhecem que há um poder na vida de Jesus. E eles estão dizendo: poupe-nos, poupe-nos. Porque Jesus muitas vezes, quando ia pregar para alguém cura, ele dizia: tua fé te salvou. E a pessoa estava curada. Porque essa palavra que aponta para a salvação, o que Jesus Cristo veio fazer por nós em nossas vidas, está incluso vida eterna, está incluso cura, está incluso nos poupar de um juízo que nós estávamos destinados. Não levante a mão, mas quem aqui já pecou na vida? Eu vou levantar. O nosso destino, o que a lei determinava, era distância de Deus, era julgamento, era condenação. Precisamos entender que cada um que está aqui não merecia nem estar aqui. Inclusive eu. Eu não merecia o sacrifício de Jesus. Eu merecia a recompensa do pecado, que era o inferno. Mas Deus, em Cristo, me poupou. Aleluia. E Jesus ensina sobre isso. E aqueles dois cegos, eles se apropriam desse ensinamento. E eu poderia parafrasear aqui e dizer que eles diziam assim: Jesus, já que você ministrou que devem ter compaixão, tem de nós. E eles ficaram insistindo. Mas a mensagem que eu quero trazer para nós nesta noite, como visão para essa igreja local, é: na nossa relação com as pessoas que estão próximas a nós, nós exigimos o que é do nosso direito? Ou nós estamos expressando compaixão? Será que no relacionamento homem e mulher, marido e mulher, o direito, o que está certo, eu estou certo, não, eu estou certo, eu tenho direito, não, eu tenho direito, será que não já está no tempo de andarmos em compaixão? Eu sei que essa não é uma mensagem muito glória a Deus e aleluia, viu? Eu estive ministrando um pouco dessa mensagem no intervalo bíblico lá no trabalho, e eu quase dei uma tristeza profunda em mim depois que acabei a ministração. A cara de cada um que estava lá. Porque só tinha crente, e aqui eu não sei se só tem cristão, mas lá como eu sabia que só tinha cristão, aí eu arrochei o nó mais ainda. Mas a mensagem de hoje à noite é: se o teu irmão que está aí sentado ao teu lado, trabalhando com você num departamento, ele errar contra você, você vai ficar com o seu direito ou vai agir em compaixão? Ah, vamos ser conhecidos como uma igreja que vive em compaixão. Pessoas magoadas, pessoas frustradas, pessoas que não acreditam nem mais no evangelho, porque foram machucadas, vão chegar até aqui, e você será refrigério para essas pessoas. Pessoas que estão vivendo práticas que ela sabe que não é certo, ela tem convicção que não é certo, mas ela não está conseguindo não fazer. E aí ela vai olhar para você e ela vai ter uma expectativa de não ser julgada. Ela vai ter uma expectativa de receber compaixão. Não se preocupe, que a palavra de Deus, o Espírito Santo levantará pessoas daqui mesmo, que vai ensiná-las, em grupos grandes como esse ou em grupos pequenos. Mas precisamos entender que o ensinamento cristão, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, não pode ser sem amor. E esse nome amor que ele usa lá em 1 Coríntios capítulo 13, que ele diz que se você tiver a linguagem dos anjos, mas se não tiver amor,
nada adianta. Se você pegar o seu corpo, queimar ou dar tudo que você possui para alguém, se não tiver amor, não adianta. Essa palavra amor é o amor ágape. É um amor de Deus, é um amor sem merecimento. É um amor que você ama porque você tem esse amor dentro de você e não porque a pessoa merece. Não fomos chamados para amar aqueles que merecem. Aleluia. Alguém já disse para mim, inclusive anos atrás, crente só quer ser o que é certo. Não. Crente, ele não quer ser o que é certo, o que é perfeito. Crente sabe que não é perfeito. E por conta disso precisa daquele que é perfeito. Uma igreja não é um ajuntamento de pessoas perfeitas. A igreja é um ajuntamento de pessoas que sabem que não são perfeitas, mas desejam melhorar, desejam se aperfeiçoar. Então, se você não é perfeito, você está no lugar certo. Aleluia. Quantas pessoas chegam até nós para se aconselhar, machucadas, muitas vezes por cristãos que não andaram em compaixão. Mas como é bom saber que eu estou olhando aqui para aqueles que a Bíblia coloca os 300 de Davi, né? Através daqueles 300, Deus deu um reino a Davi. E através daquele reino, através da descendência, veio Jesus Cristo. Os 300 aqui, ó. Aleluia. Uau. Diga comigo, compaixão. Ainda em Mateus, vá para Mateus, capítulo 9, versículo 35. Estamos entrando na terceira parte da ministração. Na segunda metade. A matemática ficou melhor agora. Mateus 9, 35. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Diga comigo, compadeceu. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores à sua seara. Essa palavra compadeceu, que também é uma palavra que fala sobre compaixão, é uma palavra que eu vou precisar de ajuda para você soletrar, para você pronunciar comigo. Eu vou falar primeiro e você ouve, tá certo? É a palavra esplagistirrisomai. Você pegou aí? Não? Então deixa para lá. Essa palavra é compadeceu, é ser movido pelas entranhas, ser movido de compaixão. Esse texto fala de Jesus indo por todas as cidades. E pelas entranhas, pelo seu espírito, pelo seu coração, ele se moveu. Ele se moveu a tal ponto que ele pregava o evangelho do reino, que haveria o estabelecimento do reino de Deus. E nessa pregação do evangelho do reino, acontecia algo que sempre acontece quando o evangelho do reino é pregado. O que acontecia? E curava os enfermos. Por que a cura acontecia dos enfermos? Simples, se nós formos observar o que Jesus fala depois, ele olha para uma multidão e diz, aflito, ele olha aquelas pessoas aflitas, e movido pelas entranhas, ele diz, são tantos, e tem poucos trabalhadores. Eu olho para as pessoas aí fora, e digo, são tantos, e temos poucos trabalhadores. Não receba essa palavra como pressão. Nunca se envolva em algum departamento como pressão nessa igreja. Mas, de fato, deixa eu lhe dar uma boa notícia. Sabe essas pessoas que estão sentadas aqui? Você? Essas pessoas, você. É só a equipe de trabalho para a próxima igreja. Tivemos a oportunidade, nesse final de semana, termos algumas experiências em Deus. Da sexta para o sábado, estivemos aqui cerca de 40 pessoas aproximadamente, talvez quase 50 pessoas, e tivemos uma vigília nesse lugar.
Algumas pessoas me procuraram, pastor, não pude vir. E eu disse, fica tranquilo. Tem pessoas que trabalham até sábado de manhã, tem outros que não deu para vir mesmo. Tem pessoas que o próprio corpo não funciona bem depois de não dormir uma noite inteira. Mas eu disse, não fique pensando assim. Mas, se for inspirado para vir, até se tiver que trabalhar no outro dia, venha. Mas se for inspirado para vir, inspirados por Deus. É a pregação de hoje de manhã. Inspirados por Deus. Venha. E foi um momento maravilhoso, recebemos boas palavras, foi um momento de louvor, de oração. E de manhã fomos para olhar o sol nascendo e Deus mostrando aquela imagem para nós. E aí, como eu sou filho de Deus também, cheguei em casa às 6h30 da manhã e dormi um bom tempo, viu? Um bom tempo. E à tarde, nós nos levantamos e fomos para um abrigo de idosos aqui próximo. Cerca de 20 pessoas, ou 15 pessoas fomos para aquele abrigo. Chegamos lá, tinham aproximadamente 40 idosos. E eu, cheio de ideia, cheguei lá e como fazer. E à medida que ia conversando com um idoso ou outro, eu descobria como não fazer. Porque você vai fazer uma brincadeira, aí complica mais a vida dele do que ajuda. Aí você, peraí, deixa eu melhorar. Aí você vai falar uma coisa, aí, não, deixa eu melhorar. Deixa eu ouvir ele. Deixa eu ouvir o Espírito Santo. Deixa eu ser inspirado por Deus. Aleluia. Ele não me pagou nada não para eu ficar repetindo a ministração dele não, viu? É de graça, viu? E eu percebi que melhor do que falar era dar um abraço. E aí eu fui dar um abraço num idoso e fui abraçado. É a colheita mais rápida que eu conheço. Se você conhece outra colheita tão rápida, você me ajude e me avise. Mas se chama abraço. Na hora que você planta, você já está ganhando. Já está colhendo. É a melhor plantação. E eu dei um abraço ali. E aí você tem que mover por compaixão, porque daqui a pouco vem uma idosa, olhando para o meu rostinho. Eu estava vendo a hora dela me dar um beijo na boca. Aí antes que ela me dê um beijo na boca, deixa eu dizer, Jesus te ama. Aí ela sorri assim. Porque a lei dizia, eu vou ficar perto de se me der um beijo na boca, né? A lei, quando você está buscando as suas próprias ideias, você fica como é que se diz? Cheio de barreiras para as outras pessoas, né? Mas quando você está andando em compaixão, você vê uma oportunidade de falar de Jesus. E eu fui dando alguns abraços, daqui a pouco eu estava com vontade de chorar. Eu sou um pouco chorão, mas geralmente eu choro sem ser na sua frente. Viu? E eu fui dando abraço, comecei a ficar viciado naqueles abraços. Fui dando em cada um. E, amado, se você tiver a oportunidade de fazer isso conosco, em outro momento que nós formos, você vai entender o que é que essa palavra que eu li agora quer dizer. Compaixão, muitas vezes, é você expressar em atos algo que você não expressa nem em palavras. Isso é compaixão. Quando alguém chegar doente perto de você, em vez de tentar descobrir qual é a culpa dele por estar doente, não, é porque ele é um pecador. E os santos que ficaram doentes? A gente não está aqui para julgar, não. Tem de compaixão. Porque a chave para a cura daqueles cegos, a chave que movia Jesus era essa compaixão. Certa vez eu estava meditando sobre cura. É uma das mensagens que Deus carrega no meu coração. Eu creio que essa igreja foi chamada por Deus para falar sobre cura. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. T.L. Osborne fala isso nos seus livros. Quantas vezes você, como cristão, ou até sem ser cristão, você ouviu que Jesus salva? Quem aqui já ouviu que Jesus sempre salva aquele que busca Ele? Quem aqui já ouviu isso? Só vocês? Quem aqui já ouviu que Jesus sempre salva? Está aumentando, vou perguntar de novo. Gente, quem aqui já ouviu que Jesus, quando você busca Ele, sempre salva? Pronto. Porque no dia que eu não conseguir fazer você levantar a mão, quanto mais fazer outras coisas lá fora. Então deixa eu ser inspirado logo para lhe treinar a levantar a mão. Concordando. Porque se você concordar aqui dentro, fica mais fácil para você concordar lá fora. E Jesus, nós ouvimos falar sobre salvação. Agora, quem aqui tem convicção que da mesma maneira que Jesus salva, Jesus cura? Quem aqui tem quem aqui ouviu, agora veja a pergunta, quem aqui ouviu, fora de igrejas Verbo da Vida, mensagem que diz que Jesus sempre quer curar? Uma mão, duas, três. Quatro. Nem a minha eu levanto. Que Jesus quer sempre curar. Sempre. Não, às vezes diz assim,
quando Ele quiser, Ele cura. Se for da vontade de Deus, Ele cura. Pode ser que Deus tenha trazido essa doença para a pessoa aprender alguma coisa. Então, T.L. Osborne fala algo interessante. Que sobre salvação, todo mundo ouve desde pequenininho, amado, que Jesus salva. E por isso que salvação acontece, é fácil. Mas sobre cura, nós não ouvimos como igreja. Como igreja, a mesma mensagem. Que mensagem? Que a salvação que Jesus veio dar é vida eterna, mas também é cura aqui na terra. E aí eu estava meditando sobre isso e pensando, como é que eu posso glorificar o nome de Deus? Curando as pessoas, que Deus cure as pessoas através de mim, e o nome dele seja exaltado. E como é que eu posso... Isso talvez seja a motivação certa para que cura aconteça. O que é que está faltando para a cura acontecer? Eu quero ver mais cura através do ministério que eu estou servindo ao Senhor. E eu ficar pensando sobre isso. E um dia Deus falou comigo, que a chave não é querer exaltar o nome de Jesus. Sabe por quê? O nome de Jesus já está exaltado. Que a chave, Ele me mostrou através da vida de Jesus, que a chave para você operar nos dons e as pessoas serem curadas é a compaixão que Jesus tinha, você ter também. Aleluia. Às vezes pessoas vêm aqui receber cura e você pode estar aí sentado e estar pensando, está quase na hora do almoço, está quase na hora do jantar, está quase na hora do fantástico. Misericórdia. Ou então estou cansado, ou então está doendo minhas costas. Eu creio, amado, que no dia que nos movermos com íntima compaixão, até a dor nas costas vai embora. Até os problemas que quando você sair daqui, pode ser que tenha alguns que apareçam lá fora. Você pode ter surpresas de não ter nem mais aquele problema, porque enquanto você estava se movendo de compaixão, Deus tratou de resolver a sua vida. Amém. Estamos implantando uma visão. Uau. Ainda em Mateus, vá para o capítulo 15. Mateus capítulo 15. Você continua me amando? Voltando para Mateus 9. Volta aí um pouco para Mateus 9. Nove 35, lemos até o 38, no capítulo 10. Versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Olha um pouquinho aqui para mim. Quando Jesus fala sobre ter compaixão, quando Jesus fala sobre que são poucos os trabalhadores, logo depois Jesus escolhe os 12 discípulos dele, que se tornam os 12 apóstolos, 11, né, que um trai ele. Até Jesus escolheu 12 pessoas e um traiu, então fica tranquilo se uma pessoa lhe trair. Não deixa de acreditar na liderança de Deus pela sua vida não, viu? Que Jesus também foi traído. É interessante que Jesus tinha vindo de um momento de oração com Deus, e por isso ele estava inspirado por Deus. E ele vendo aquela situação, ele chamou os 12. Aleluia. Eu estou com compaixão. Eu não vou chamar 12 não, vou chamar mais do que 12, viu? Se prepare que você vai ser convidado para estar trabalhando em algum departamento nessa igreja. E alguns desses departamentos vão ser para fora dessa igreja, viu? Aleluia. Vá para Mateus capítulo 15. Versículo 21. Agora estamos no final da ministração mesmo, viu, Jorge? Mateus 15, versículo 21. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você pode repetir: tem compaixão? Eu continuo para lhe ajudar. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe:
despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas, eu gosto desse mais da Bíblia. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Imagine aquela situação, uma mãe, quem aqui é pai e mãe? Eu sou pai, 2 filhas. Uma mãe estava com uma filha endemoniada, sofrendo. E ela vê a chance da filha dela passar perto dela. Só que é de um povo que não vê com bons olhos o povo dela. E ainda mais, não convive. E ela vai importunar aquele mestre. E começa a gritar: tem compaixão. Parece-me que algumas pessoas, observando Jesus, descobriram a chave que movia Jesus. Porque a lei, até a vinda de Jesus Cristo, era primeiro para os judeus, para depois alcançar os gentios, ou seja, os outros povos, nós. E Jesus sabia disso. E Jesus anuncia isso. Mas aquela mulher, aparentemente, ela percebeu que compaixão movia Jesus. Aparentemente os cegos perceberam isso. Aparentemente essa mulher cananeia. Porque Jesus foi o mesmo que lá no antigo deste livro que nós estamos lendo, no início deste livro que nós estamos lendo, Mateus capítulo 5, ele faz uma pregação para uma multidão numa montanha, falando sobre ter compaixão. E aquela pregação até hoje é conhecida. Se hoje é conhecido o sermão do monte, imagina naquela época. Ei, teve um sermão ontem, um homem chamado Jesus, ele é de Nazaré, ele pregou isso, ele pregou aquilo, ele pregou sobre sermos pacificadores, ele pregou sobre termos compaixão, isso foi sendo multiplicado, imagina os 2 cegos ouvindo isso, e ir atrás e agora, tem compaixão Jesus, porque ele sabia que Jesus estava curando. E agora essa mulher cananeia que não tinha direito àquela ceia, não tinha direito àquele pão, porque Jesus é o pão da vida, mas ela chegou até ela com certeza que aquele homem curava, que aquele homem expulsava demônios. E a fama de Jesus aumentou enquanto os 12 discípulos iam curando, expulsando demônios. A Bíblia diz que Herodes ouviu falar da fama de Jesus enquanto os discípulos curavam, enquanto os discípulos expulsavam. A fama de Jesus que aumentava. Quando você anda em compaixão, quando você anda nos dons do Espírito, é a fama de Jesus que vai aumentar. E a fama de Jesus aumentou a tal ponto que essa cananeia se aproximou dele e ficou importunando. E os discípulos: despede ela. E ele chega para a mulher e apresenta um desafio para a mulher. Um desafio da lei, que diz assim: não é certo que eu pegue do pão e dê para os cachorrinhos. Agora, eu um dia estava meditando sobre isso. Será que Jesus chamou aquela mulher de cachorro? Não, Jesus não era assim, não é isso? E às vezes pessoas isolam o texto e interpretam mal. Mas eu percebo que aquela mulher, ela devia se imaginar não merecedora daquilo. Aquela mulher devia se imaginar como aqueles cachorros que pegavam as migalhas dos judeus. Jesus muitas vezes fala para aquelas pessoas que vão até ele, como elas se percebem, não como ele percebe elas. E aquela mulher, mesmo sabendo que, mesmo se enxergando indigna, ela diz: mas até das migalhas vivem os cachorrinhos. Ou seja, basta uma migalha, Jesus. Uma migalha do que você tem, que resolve a minha causa. E Jesus olha para ela e usa uma palavra no grego para grande é sua fé. Ele usa a palavra mega. Até hoje a gente usa essa palavra mega, né? Ou seja, Jesus olha para ela e diz: até uma migalha, que mega fé. Uau! Diga comigo, que mega fé. Aleluia. E por causa de compaixão, Jesus alcança aquela mulher. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que o que Deus tem para a sua vida não é muito mais do que uma migalha? Então eu não sei qual é a causa que você precisa que Deus lhe poupe, que Deus faça com que aquilo que você plantou, você não venha colher o erro. Aquilo que você errou, você não venha sofrer mais. Porque muitas pessoas estão pensando: não, o que eu estou vivendo eu mereço. Eu errei isso, errei aquilo. Alguém já disse que esse erro só está na sua mente.
não está mais nem na mente de Deus. Creia nessa compaixão. Não como migalhas, mas como Jesus, que é o pão da vida. Aleluia. Sim, estamos ministrando sobre nos movermos em compaixão. Mas também, eu não posso me esquecer que você também precisa de compaixão, como eu preciso. E a compaixão de Deus está disponível para nossas vidas. Diga comigo, eu posso não ter uma mega fé, mas eu tenho um pão inteiro. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir o último texto. E eu vou chamar o grupo de louvor que possa estar aqui. Abra, por favor, em Mateus capítulo 14. Mateus 14. Versículo 14. Versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Diga comigo, grande multidão. Diga comigo, grande multidão. Compadeceu-se dela, ou seja, se moveu pelas entranhas desta multidão e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, depois tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Diga comigo, compadeceu-se. Uma multidão. Enfermos, Jesus curou os enfermos. Fome, Jesus multiplicou pães. E os discípulos queriam uma solução natural. Despede, tira essa pressão da gente, Jesus. Essa responsabilidade, manda elas por aí para resolverem suas vidas. E Jesus disse: não, resolva vocês mesmos. E no fim Jesus aí eles recolhem ainda 12 cestos, um para cada apóstolo, para deixar de não crer, né? Porque eles já tinham participado de uma multiplicação e ainda ficam querendo soluções naturais. 12 cestos para eles. Diga comigo, multiplicação. Amados, quando nós amamos e andamos em compaixão, é uma chave do sobrenatural. Eu não gosto de dizer a chave, porque a Bíblia apresenta chaves. Várias chaves. Mas uma das chaves para a cura, uma das chaves para a multiplicação, tanto nas nossas vidas como através de nós, porque Jesus deu os pães aos discípulos e eles deram às multidões. Você deseja multiplicação na sua vida? Multiplicação na nossa vida é bom, não é? Multiplicação na nossa vida é bom, não é? Você ter um filho, ter 2. Estou com 2. Ter um carro, ter mais carro. Ter uma casa, mais casas. Ter um dinheiro, ter mais dinheiro. É ruim ou é bom? Ah, tem gente que não gosta não de ter dinheiro aqui não. Você é religioso, é? Não, dinheiro é bom. Se você usar ele bem, é bom. Multiplicação é bom. Agora imagine você ter a multiplicação para você dar aos outros. Se já é bom para nós, se já é bom você ter 2 carros, imagine você puder dar um carro a alguém. Se já é bom você pagar o seu aluguel direitinho, comprar a sua casa própria, imagine você chegar para alguém que está morando na rua, comprar uma casa para ela e botar ela dentro da casa. Às vezes eu fico pensando,
Porque a igreja de Cristo está começando agora a viver essas coisas, mas ainda não está vivendo na sua plenitude. E eu só encontro isso. Inspire eles a viverem com compaixão. Porque Deus, Ele tem todas as coisas. De fato, não está nem lá no céu, está aqui na terra. Ele deu para nós. Mas como Ele vai dar mais recursos financeiros para nós, se nós só estivermos acostumados a olharmos para nosso umbigo, nossas necessidades? Mas no dia que nos movermos em compaixão, pelas entranhas, cura será rápida e fácil. Tem gente que espera pastor orar. Ore você. Quando você estiver aqui na igreja, venha receber a oração dos pastores. Mas quando você estiver lá fora, você que ora por outros. Aleluia. Mas também quando alguém precisar de perdão, perdoe você. Tem alguém aqui essa noite que, ouvindo essa palavra sobre compaixão, eu quero te dizer que Deus, Ele reconhecia um destino que você tinha para a sua vida, que era colher o pecado que Adão cometeu, da desobediência, tornando-se um espírito morto, e aí toda a sua descendência vem morto, e por causa disso vai para o inferno. Por causa do pecado de um, entrou a morte, e você e eu não conseguimos ficar a nossa vida toda sem pecar, porque a nossa carne vem da descendência de Adão. Mas Deus, Ele nos deu uma salvação. Ele enviou Jesus. Ele nos poupou. E a única coisa que Ele pede é que venhamos a crer que Jesus é o Filho dEle, que morreu por nós e ressuscitou. A única coisa que Ele pede é que venhamos a crer com o nosso coração e confessarmos Jesus como Senhor. E essa palavra confessar, eu gosto de dizer, é entrar em acordo. Quando você diz Jesus é meu Senhor, você entra em acordo com todos nós. Quem aqui tem Jesus como Senhor? Então, quando você diz isso, você entra em acordo. E se você está aqui hoje à noite e nunca fez isso, Deus, Ele lhe poupou, mas para você mudar o seu destino, precisa você receber Ele, confessando Jesus como Senhor. É só isso. Ele deu o Filho dele que Ele tinha, derramou seu sangue, sofreu, e a única coisa que Ele pede nossa é confessar, é reconhecer isso. Isso não é nada para o que Ele tem para nós. Agora muitos pensam, eu não sei, eu não vou conseguir deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Isso não está na Bíblia. Vinde a mim como estáis, que eu vos aliviarei. Se você não confessa Jesus como Senhor, como Ele vai poder lhe aliviar?